Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Saiba tudo sobre empreendedorismo e negócios com os especialistas. Já aproveita e clica no sininho para nos seguir. Agora, bora pro vídeo. Já ouviu falar em Empresa Júnior? Já ouvi falar. É um movimento bem bacana, cara. A Empresa Júnior é basicamente assim, é uma empresa que existe dentro do ecossistema da faculdade que é gerida 100% por alunos universitários. Um monte de adolescente emerito lá que está negociando com clientes, fazendo estratégia de marketing, que está escrevendo balanço patrimonial da empresa, fazendo DRE, que está fechando negócio, que está na prática atuando como é a vivência no mercado. Só que isso dentro de uma faculdade. E aquilo mudou muito a minha cabeça, porque eu comecei a perceber que as competências que eu estava aprendendo ali eram coisas que eu podia usar no dia a dia depois que eu saísse da faculdade. E aquilo que eu estudava em termodinâmica, mecânica dos fluidos, essas coisas que eu via na faculdade não tinham, sabe, uma máquina poderia fazer a conta que eu estava fazendo naquele momento ali, entendeu? Então, eu falei, empreendedorismo acabou sendo tão relevante para a sociedade, ao meu ver, como educação financeira. Porque se você olha quantas pessoas estão se formando agora na faculdade e não estão conseguindo emprego, você vê que existe uma defasagem entre demanda por empregados versus empresas que existem para ter esses empregados sendo contratados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade que olhe para o mundo hoje com os olhos do século XXI e não com os olhos de 150 anos atrás, quando o modelo de ensino foi criado, para suprir a necessidade industrial de uma sociedade que queria formar robôs. Então, não tem nada de errado, mas o pensamento industrial que a gente tem hoje na escola, ele é linear, segmentado, repetitivo e ele é previsível também. Ele é linear porque você passa de série a série, subindo de ano após ano, você faz uma prova depois da outra. Ele é previsível porque você sabe o que esperar, ele é repetitivo porque você sempre faz a mesma coisa, ele é segmentado em áreas de ensino que não tem uma integração clara entre si, da mesma forma como departamentos de uma empresa de 150 anos atrás. É departamentalizado o ensino, é uma coisa muito separada. E aí, a gente olhando os problemas reais da sociedade de hoje, cara, pensa, se a gente não precisa de pessoas com senso crítico, capazes de olhar para o mundo e ver os problemas e trazer soluções criativas, inovadoras para o que está acontecendo. Se a gente pensa com a mentalidade de 150 anos atrás, a gente forma pessoas para resolver problemas 150 anos atrás, não os de hoje. Então, isso me deixou inconformado, vendo vários amigos que não estavam conseguindo emprego, ou então, quando estavam conseguindo, tinham que se contentar com um piso que era abaixo daquele que o seu diploma tinha concedido. Por quê? Os empregadores simplesmente não queriam contratar um engenheiro. Eles não queriam contratar um assistente, sabe? Mas para trabalhar que nem um engenheiro. Por quê? Tinha muito engenheiro sendo formado, pouca empresa precisando dessa demanda. E aí eu vi, posso então criar um canal para falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e tipo falando da vida, sabe? Só que eu com cara de moleque, obviamente porque tinha passado em empresa júnior, nunca tinha tido diploma ou certificado de educação financeira, acabei tendo alguma rejeição da minha família. Quando eu fui começar o canal do YouTube e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí depois de um mês eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com a análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que, mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. Eu não larguei, de fato, eu tranquei. Eu ainda ter 2 anos para voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes até para os mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás, era talvez olhar para trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E aí, eu abandonei a faculdade, falei, eu vou focar agora tudo da minha vida para fazer esse negócio do YouTube dar certo. Daí foi o que aconteceu, cara. Eu comecei uma rotina frenética de acordar 4h30 e dormir às 10, fazer exercício para conseguir ter um corpo que sustentasse a mente, e foi crescendo. Chegou num momento onde cada dia estava tendo gente que estava acompanhando ali, e isso foi talvez até um pouco perigoso para minha família, que o meu tio, que é uma pessoa que eu admiro demais, irmão da minha mãe, tem um dia que ele me ligou, quando ele viu que as coisas estavam começando a engatar e que eu realmente não estava com o menor prospecto de voltar para a faculdade. Ele falou, Brenão, isso não vai dar certo. Você é um curioso aos olhos dessas pessoas. Você não tem diploma, você não tem nada que vá respaldar a credibilidade para as pessoas olharem para você como uma figura de autoridade. O que vai acontecer, as pessoas vão ver um moleque, vão ver alguma coisa, mas você nunca vai ser ninguém fazendo isso, porque você não tem o diploma. Eu acho que 2 coisas poderiam ter acontecido nesse momento, que foi
Eu poder aceitar aquilo e falar, você tem razão, voltar à faculdade, continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, frustrado por viver num ambiente que eu sabia que era antiquado e não falava com o que eu esperava pro mundo, ou então tentar encarar aquilo como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida e fazer mesmo assim para depois chegar no futuro e você falar que isso fez parte de alguma história de superação que eu tive, né? Sim. Então, acho que foi essa segunda mesmo que aconteceu e hoje estamos aqui falando sobre isso. Porra, que história massa, cara. Legal. Não conhecia tão profundamente essa questão da tua vida, mas eu ia te fazer essa pergunta. Quais foram as barreiras que você encontrou por ser tão jovem, não ter formação acadêmica? Elas foram mais internas? Elas foram mais da família? Foram dos amigos ou foi da audiência? Ou foi da molecada? Cara, sério, foi assim, eu nunca tive a menor dúvida, talvez por um pouco de prepotência ou ingenuidade, de que ia dar certo. Porque a única referência que eu tinha era dos livros que eu estava lendo na época, aqueles Segredos da Mente Bilionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza, obras clássicas para as pessoas que estão querendo buscar sucesso na vida. Tudo que eu queria era ser bem-sucedido. Era a única coisa que eu queria. E se as pessoas falaram para mim, pessoas que chegaram onde eu me via chegando, que independentemente do que aconteça, se eu continuar e persistir, uma hora vai dar certo, eu sabia que não ia dar errado. Então, todas essas adversidades, rejeição da minha família, do meu tio, uma pessoa que eu admiro pra caramba, vir falar pra mim que não ia dar certo, da minha mãe ligar pra mim chorando depois que eu falei pra ela que ia largar a faculdade, assim, foram coisas que me magoaram, mas não mudaram em nada o caminho que eu tinha dito pra mim mesmo que eu ia seguir, sabe? E uma coisa que talvez contra-intuitiva que aconteceu foi a surpresa de a comunicação que a audiência teve comigo. Porque muito mais positivo foi os comentários, a relação de compartilhamento, de likes do que eu estava fazendo depois que as pessoas souberam da minha história, do que de negativo, por saber que eu não tinha nenhum respaldo acadêmico para assegurar o conteúdo que eu estava falando ali. Então, o que aconteceu foi que uma bela surpresa, sabe? Eu vi que eu estava fazendo algo que, de fato, poderia ajudar alguma pessoa ou outra, porque de vez em quando chegava alguém e mandava uma mensagem falando, pô, legal, vi aquele vídeo lá, gostei. Eu falava, caraca, olha que doideira, eu não conheço essa pessoa. E ela mandava mensagem e eu achava que aquilo era a coisa mais legal do mundo. Então, aquilo me deu um gás para mostrar que pelo menos eu estava no caminho certo. E justamente por não ter aquele senso de existe uma pessoa que é jovem, que tá falando desse jeito com as pessoas, eu falei, cara, vamos lá, bola pra frente. Sabe? Pior que aconteceu, eu voltar daqui a 2 anos. E o que aconteceu foi, minha mãe chegou pra mim e falou, mas meu filho, já tem Primo Rico, já tem Natália Arcuri, já tem Perini, já tem Pitmani, canal do Holder, já tem um monte de gente aqui. Você acha que você vai conseguir fazer algum diferencial com tantas pessoas aqui que não estão no mercado também? Aí eu falei, eu acho. Eu acho sim, porque ninguém fala do jeito que eu falo aqui. Ninguém tá fazendo do jeito que eu tô falando, sabe? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas é igual uma outra. Então, o que eu tirei de aprendizado disso foi que a gente não precisa pensar que inovação é você criar uma ideia revolucionária que vai resolver um problema que ninguém nunca viu e você vai criar um aplicativo que vai resolver o curso da humanidade e mudar isso para todos à sua volta. Pode ser simplesmente você fazer a mesma coisa que outra pessoa, só que de forma um pouquinho diferente. De forma um pouquinho mais sua, sabe? E ao longo do tempo trabalhar para se adaptar às circunstâncias à sua volta, fazer aquele ajuste fino para caminhar na direção que a maré tá indo. E aí a gente começa a crescer. Cara, muito forte a sua mentalidade. Pô, legal. Incrível, cara. Caraca. Agora, antes de você monetizar no YouTube, com curso, com o teu negócio, como é que você se mantinha nesse período de construção? Então, eu tive uma situação muito confortável, assim. Eu não acho que eu sou parâmetro para a história de superação, porque existem pessoas que vivem numa realidade que é absolutamente adversa, teriam muito mais dificuldade do que eu. Eu tive o luxo de ter a cama, de ter a comida, de ter o teto e de saber que, cara, eu não ia perder isso, mesmo se eu fazendo uma coisa que a minha família não acreditava que ia. Então, foi uma coisa muito calculada, sabe? Eu pude ser mantido. Depois de uns meses, depois que a receita do AdSense começou a surgir, parcerias começaram a entrar, então eu pude isentar o custo que a minha mãe tinha sobre mim enquanto eu só estava trabalhando e não estava recebendo nada. Mas até então, cara, foi uma situação bem confortável no sentido de eu não precisar me preocupar em me manter. Precisar me preocupar só em trabalhar, isso foi um privilégio. Porque eu pude fazer isso. Eu podia sentar e ficar 10 horas trabalhando, 12, 14 horas no dia direto, sem precisar me preocupar, porque eu sabia que de manhã eu ia ter um café da manhã ali que estava me esperando.